Aí pessoal, mais um vídeo da Marvel, tá? Com dicas de algumas HQs que saíram. Aqui eu acho que no caso são todas da editora Panini. Vou pegar uma ordem aleatória aqui para comentar. Esse encadernado aqui é o Arma X, publicação da Panini. Trata da história do Wolverine. Ele é escrito por Barry Windsor Smith, tá? Ele é um autor bem consagrado nos quadrinhos. Ele roteirizou e desenhou essa série. Ela trata da cirurgia, né, das operações que foram feitas com o Wolverine para colocar os ossos de adamantium nele, né? A arte vocês podem ver que é uma arte um pouco mais suja e, no entanto, ela combina muito bem com o roteiro e com o clima da série. Eu particularmente gosto bastante dessa história aqui. Eu acho ela uma das melhores do Wolverine. E eu diria que isso aqui é indispensável para quem é fã do personagem e para quem gosta de uma boa leitura também vale muito a pena. A Arma X também foi publicada pela editora Abril. Se não me engano, acho que teve umas duas publicações, uma na Grandes Heróis Marvel e um especial depois que saiu do Arma X. Tá aqui minha dica então, essa história do Wolverine que vale muito a pena. Próximo é esse do Demolidor aqui, Diabo da Guarda. É escrito pelo Kevin Smith e os desenhos do Joe Quesada. O Joe Quesada aqui na época ele era desenhista. Eu não sei se ele ainda já era editor-chefe da Marvel, mas antes de virar editor-chefe, ele foi desenhista e muito competente, por sinal, tá? Os desenhos dele são muito bons. O Kevin Smith é um diretor de cinema. Ele fez aqui o Balconista, ele criou aquele personagem, ó, Silent Bob, e ele também foi para os quadrinhos, né? Eu acho que ele começou pelo Demolidor e depois foi pro Arqueiro Verde, ou o contrário. No Arqueiro Verde ele fez a volta do Arqueiro Verde, uma ótima história, muito boa. Mas aqui no Demolidor, que a Panini teve a competência de lançar encadernado, ele foi lançado primeiramente naquela série, eu acho que da editora Abril, em formatinho, Marvel 99, Marvel 98, alguma coisa assim, Marvel 2000. De qualquer forma, a Panini teve uma boa ideia de lançar em encadernado essa história. Eu não posso mostrar muita coisa aqui, porque senão eu vou acabar soltando spoilers. Eu vou dar algumas imagens de dentro, interna da revista, tá? Eu não posso ir muito para frente, que senão vocês vão acabar percebendo o que acontece na história toda. Aqui no caso, tem uma criança que ela é tida como anticristo e o Demolidor tem que salvar essa criança, tá? A criança está correndo perigo. E aqui tem a volta da Karen Page, certo? No entanto, a trama é muito bem desenvolvida. Ela é muito. Eu aprecio bastante essa história aqui. Acho uma das melhores do Demolidor. E tem um personagem, o vilão da história, que ele como é que eu posso dizer sem soltar spoilers? Vocês vão ficar bem surpresos se vocês não folharem a revista, vocês começarem a ler ela. Eu não tenho o costume de folhar a revista quando a compro. Eu evito folhear as revistas, porque às vezes você acaba vendo algumas coisas que pode estragar a surpresa. De qualquer forma, o vilão da série é inesperado, tá? Claro, obviamente quem já leu já sabe, mas quem vai ler, o vilão é inesperado, a história é muito bem amarrada, e pra variar é o Demolidor sempre se ferrando, né? O Demolidor, a vida dele é altos e baixos. Esse aqui é um outro encadernado que eu recomendo bastante, tá? E eu acredito que isso aqui é muito difícil de achar hoje em dia. Isso aqui tá esgotado, só em sebo, compras na internet para você achar esse material aqui. Próximo, Guerras Secretas. A Panini também lançou. Isso aqui é um clássico de crossover interno, né? Foi, eu acho que a primeira grande reunião dos personagens Marvel enfrentando uma ameaça em comum, que hoje em dia a coisa já virou tão feijão com arroz, que essas sagas épicas aqui, que o leitor ficava louco quando acontecia essas reuniões, hoje em dia é tão comum que ninguém dá muita bola.
No entanto, essa série aqui ela foi publicada primeiro pela editora Abril, foi uma minissérie em 12 partes, e depois ela teve uma republicação pela própria editora Abril na revista Teia do Aranha. E essa foi a primeira versão que eu tive. Aí a Panini nos brindou com esse encadernado aqui, que eu gosto bastante, assim, sabe? Eu acho que por uma questão mais de nostalgia. Eu não sei se hoje um leitor novo vai apreciar tanto uma história dessa, mas de qualquer forma ela não é uma história infantil como na década de 60. Ela não é uma história bobinha nem nada. Mas eu pessoalmente gosto bastante dela e eu acredito que possa cair no gosto também de leitores novatos que estão começando agora. Os desenhos são do sempre competente o Mike Zeck. E quem escreveu foi o Jim Shooter, tá? Que também, acho que se não me engano, ele se tornou editor da Marvel depois. Essa saga aqui, das Guerras Secretas, ela envolve um vilão novo, que é um deus super poderoso, que seria, na época, ele seria o deus da Marvel mesmo, o Beyonder. E o cara faz simplesmente tudo. Ele é um verdadeiro deus. E ele simplesmente sequestra, vamos dizer assim, alguns personagens Marvel, né? No caso, alguns heróis e vilões também. E eles acabam se associando e fica bem aquela coisa maniqueísta, né? Bem contra o mal. E a história toda se desenrola com relação a eles fugirem desse planeta que foi criado exatamente para eles se relacionarem lá. Então tem toda a história deles confrontando o vilão, mas também tem as histórias pessoais do personagem, a relação entre um e outro que estavam, né, por exemplo, sobre o Coisa aqui, vocês vão ver o final, caso vocês lembrem, porque eu não vou ficar contando toda a história. Posso soltar um spoiler aqui, mas não é tanto um spoiler na verdade. Aqui foi a primeira aparição do simbionte do Venom, tá? Então, na verdade, aqui, mas não na forma de Venom, somente aquela gosma negra que aparece aqui nessa série que o Homem-Aranha começa a usar aquele uniforme negro dele. Então, é uma série que, para os leitores novatos, eu também recomendaria, e principalmente para os leitores mais antigos. Isso aqui é marcante, ainda mais para quem já coleciona há algum tempo os quadrinhos. Olha aqui o uniforme negro que eu estava comentando. E ela é uma série, um encadernado bem feitinho. Vale muito a pena. Vamos pro próximo. Invasão Secreta. Invasão Secreta é o seguinte. Ela foi lançada em uma minissérie em 8 partes pela Panini. E na verdade é assim. Quando eu li pela primeira vez, ela é escrita pelo Brian Michael Bendis e o Lenny Yu, que é o desenhista da série. Quando ela foi lançada pela primeira vez naquela minissérie em 8 partes, eu li e não gostei. Eu achei muito ruinzinho. Achei que, na verdade, a Marvel tinha prometido muita coisa e a série acabou não correspondendo às expectativas. E, na verdade, acho que não só minha. Pelo menos do que eu acompanhei, a maioria dos leitores acharam péssima essa saga, uma das piores da Marvel. E eu acho que também deixou... foi aquela coisa, parecia que ia ser uma invasão Skrull muito mais inteligente do que foi. Aqui parecia que ia ser uma coisa assim, que ia deixar realmente o leitor preso. Eles falaram que iam retomar coisas do passado para explicar algumas coisas, mas na verdade ficou só no falatório. Mas enfim, depois quando eu comprei esse encadernado aqui, eu acabei relendo a série toda de uma vez. E relendo ela toda de uma vez, numa tacada só, ela tem suas qualidades, tá? Ela, talvez já por ter uma impressão de que ela vai ser uma saga ruim, por já ter lido ela antes, quando eu retornei a essa leitura, ela já pareceu uma saga melhor, já não pareceu ser tão ruim como foi a primeira impressão que eu tive. Os desenhos são bons, tá? Eles são bons. A história, eu acho que deixou a desejar. Então, assim, eu sinceramente, em termos de qualidade de leitura, eu não recomendaria essa série, não. Eu acho que ela
ficou devendo bastante, ela podia ser melhor explorada, a ideia por trás de tudo ela é bem legal, mas a forma que ela foi desenvolvida acabou ficando abaixo do esperado. Então, vamos dizer assim para vocês, é bonito você ter esse encadernado aqui, olha, é um encadernado bonito, só que em termos de qualidade de história ele fica devendo. Marvels. Isso aqui é um clássico, 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 e não só da Marvel, como do mundo dos quadrinhos, tá? Ele teve uma publicação primeiro pela editora Abril, foi uma minissérie em 4 partes, que, inclusive eu tenho, não me desfiz, que ela tem uma capa bem diferenciada, as capas do Alex Ross, tá? É o Kurt Busiek, eu acho que pronuncia, ele que faz os roteiros, e aqui ele tá na melhor forma dele, tá? Ele que já escreveu várias séries de sucesso, nessa aqui ele quando ele estava no auge mesmo. E se eu não me engano, a Marvels é uma das primeiras séries desenhadas pelo Alex Ross, tá? Ele revolucionou o mundo dos quadrinhos nesse sentido. E essa série aqui, ela possui os desenhos do Alex Ross, né? Vocês podem ver que é um desenho bem realista, ela parecem fotografias das pessoas, né? Hoje existem outros artistas que foram inspirados pelo Alex Ross, que usam também dessa arte mais realista. A história em si, ela envolve os primórdios, né? Aqui vocês viram o primeiro Tocha Humana, na verdade, que era o Android, né? Não o Tocha Humana do Quarteto Fantástico. Então, na verdade, aqui, além de ser uma ótima história, ele tem bastantes elementos de cronologia, que os fãs, assim, que já acompanham, já tem um entendimento maior do universo Marvel, vão aproveitar melhor a série. No entanto, mesmo um leitor novato vai curtir a arte, o roteiro, que é bem desenvolvido, mas os leitores que já têm uma bagagem do universo Marvel vão curtir muito mais. Isso aqui é edição de colecionador, isso aqui é muito, muito bom, tá? Isso aqui vale muito a pena. Acho que eu diria que qualquer fã de quadrinho teria que ter essa série aqui. Aqui o desenvolvimento de alguns personagens, né? Esse cara desenha muito. Um desenho mais realista. Fica mais uma dica aqui com relação à série Marvels, tá? Que pode ser achada em minissérie pela editora Abril ou esse encadernado aqui pela editora Panini. Vamos à última indicação. Justiceiro, do Garenes e Steve Dillon. O que acontece aqui? A Panini lançou esses 2 volumes aqui, abrangendo parte da passagem do Ennis na frente do título do Justiceiro. Isso aqui foi publicado, salvo engano, em Paladinos Marvel, que é uma série antiga da editora Panini, uma mensal que a Panini tinha, depois ela acabou cancelando, que era um mix de vários personagens. E agora a Panini resolveu encadernar, né? Esse material aqui também está esgotado, vocês não vão achar em lojas de quadrinhos, nem em sites, a não ser sites de sebos ou venda pela internet de algum leitor. O interessante dessa série é o seguinte, ela foi posterior à fase Anjo do Justiceiro. A fase Anjo foi uma fase muito tosca, porca, ridícula do personagem, que transformaram ele num anjo, sabe? Foi uma coisa bizarra, assim. E o Ennis simplesmente assumiu os roteiros e falou, olha, cara, ele praticamente escreveu isso na abertura da HQ, ó, aquilo ali foi uma bosta, vocês desconsiderem e é daqui pra frente que tá contando. Isso ficou muito legal. E os desenhos do Dillon, eu sinceramente, como é que eu posso dizer? Eles são fracos, mas não são fracos. Você acaba se acostumando com a arte dele. Se você comparar ele com outros desenhistas, você vê que os desenhos dele são simples. Os desenhos dele não ficam abaixo em termos de detalhes, de enquadramento. Os personagens, eles parecem sempre estar em posições estáticas, eles não têm uma movimentação nos quadros, ele deixa a desejar nesse sentido. Os rostos dos personagens também são muito parecidos, parece que todo mundo tem a mesma cara. No entanto, uma série
que é de humor negro, que tá simplesmente querendo divertir o leitor, ela cai muito bem, tá? O leitor aqui, o Justiceiro aqui, ele volta à velha origem dele, ele já tá fodão, o puro humor negro. Aqui seria o segundo volume, a continuação, Ressurreição de Mama Gnut, tá? Vocês têm que ler aqui no volume 1, que é espetacular. E essa série é a continuação. Eu diria pra vocês que isso aqui vale muito a pena. É um quadrinho divertidíssimo, sabe? Aquele quadrinho que você fala, cara, valeu a leitura. Eu não tô falando que isso aqui tem uma complexidade de Watchmen e Cavaleiro das Trevas. Inclusive, isso nem sempre precisa ter. Nem todo quadrinho precisa ter essa complexidade, ser algo genial. Tem quadrinho que simplesmente vale pela diversão, de você ler e você ficar satisfeito com a leitura. Você lê e fala, porra, cara, um gibi legal, valeu a leitura, valeu o dinheiro investido e com certeza eu vou querer reler ele. Então fica mais uma dica aqui desses quadrinhos da Marvel. Abraço para todo mundo.